Sou um oficial de busca e resgate do Serviço Florestal dos Estados Unidos e tenho algumas histórias para contar. Eu não tinha certeza de onde mais falar sobre essas histórias, então imaginei compartilhá-las aqui. Eu sou oficial da busca e resgate de bosques há alguns anos e, ao longo do tempo, eu vi algumas coisas que talvez vocês achem interessantes. Eu tenho um bom histórico para encontrar pessoas desaparecidas. Na maioria das vezes, elas apenas saem do caminho ou escorregam por um pequeno penhasco. E daí não conseguem encontrar o caminho de volta. A maioria delas já ouviu falar da velha orientação: fique onde você está. E daí elas não vagam muito. Mas eu tive dois casos em que isso não ocorreu e ambos me incomodam muito. Eu os uso como motivação para pesquisar ainda mais sobre os casos de pessoas desaparecidas dos quais eu sou encarregado. O primeiro foi um garotinho que estava passeando com seus pais. Ele e sua irmã estavam juntos, e seus pais, logo a seguir, os perderam de vista por alguns segundos. Nesse meio tempo, as duas crianças aparentemente se afastaram. Daí, quando os pais não os conseguiram encontrar, ligaram para nós e saímos para procurar na área. Encontramos a filha rapidamente e, quando perguntamos onde estava o seu irmão, ela nos disse que ele havia sido levado pelo homem-urso. Ela disse que ele lhe deu balas e disse para ficar quieta, pois queria brincar com seu irmão por algum tempo. A última vez que ela viu o irmão, ele estava sendo levado sobre os ombros do homem-urso e parecia calmo. Naturalmente, nosso primeiro pensamento foi o de rapto, mas nunca encontramos nenhum traço de outro ser humano naquela área. A menina também insistia em dizer que ele não era um homem normal, mas que era alto e coberto de pelos como um urso e que tinha um rosto estranho. Nós procuramos naquela área por semanas. Foi uma das buscas mais longas das quais eu já participei e nunca encontramos nem um único vestígio do garoto. O outro caso foi uma jovem que estava caminhando com a sua mãe e seu avô. De acordo com a mãe, a filha subiu em uma árvore para ter uma visão melhor da floresta e nunca mais voltou. Eles esperaram na base da árvore por horas, chamando o nome dela antes de pedirem ajuda. Mais uma vez, procuramos em todos os lugares e nunca encontramos nenhum traço dela. Não faço ideia de onde poderia ter ido, e nem porque nem a mãe nem o avô a viram descer da árvore. Um caso particularmente triste envolveu a recuperação de um corpo. Uma menina de 9 anos caiu em um barranco e foi encontrada embaixo de uma árvore, morta. Foi um acidente, mas eu nunca vou me esquecer o som que a mãe dela fez quando contamos o que aconteceu. Ela viu a bolsa do corpo sendo carregada na ambulância e soltou o lamento mais assombroso de um coração partido que eu já escutei. Era como se toda a sua vida estivesse desmoronando ao seu redor e uma parte dela morresse com a filha. Ouvi de outro oficial que ela se matou algumas semanas depois do ocorrido, pois não podia conviver com a perda da filha. Eu fiz uma parceria com outro oficial do resgate porque nós recebíamos muitos relatos de ursos na área. E um dia nós estávamos juntos procurando por um cara que não tinha voltado para casa no dia marcado de sua volta de uma viagem de escalada.
e acabamos tendo que fazer uma escalada séria para chegar onde nós acreditávamos que ele estaria. Nós o encontramos preso a uma pequena fenda com uma perna quebrada. Não foi agradável. Ele estava lá há quase 2 dias e a sua perna estava obviamente infectada. Nós fomos capazes de colocá-lo em helicóptero e ouvi bem depois de um dos paramédicos que o sujeito estava absolutamente inconsolável. Ele continuou falando sobre como estava indo bem e que quando chegou ao topo um homem estava lá. Disse também que o cara não tinha o equipamento de escalada e usava uma parca e calças de esqui. Ele andou até o cara e, quando o cara se virou, disse que não tinha rosto, que era apenas um todo branco onde deveria ser a cara. Ele surtou e acabou descendo correndo a montanha rápido demais, sendo a causa disso o motivo do seu tombo. Ele disse que podia ouvir o sujeito a noite toda descendo a montanha e soltando horríveis gritos abafados. Essa história me incomodou pra cacete. Eu estou feliz por não ter estado dentro do helicóptero escutando ela. Quanto a uma das coisas mais assustadoras que já ocorreu comigo, envolveu a busca por uma jovem que se separou do seu grupo de caminhada. Nós ficamos até tarde da noite porque os cachorros tinham pegado o cheiro dela. Quando a encontramos, ela estava enrolada sobre um grande tronco podre. A moça dizia que estava sentindo falta dos sapatos e da mochila e ela estava claramente em choque. Não teve nenhum ferimento e nós conseguimos fazer com que ela andasse conosco de volta à base de operações. Ao longo do caminho, ela continuou olhando para trás e nos perguntando por que aquele homem grande de olhos negros estava nos seguindo. Não conseguíamos ver ninguém, então acreditamos que aquilo que ela dizia seria devido ao seu estado de choque. E quanto mais nós nos aproximávamos da base, mais agitada a mulher ficava. Ela ficava me pedindo para dizer a ele para parar de fazer caretas para ela. Em um determinado ponto, a jovem parou e se virou e começou a gritar na direção da floresta, dizendo que ela queria que ele a deixasse em paz, que não iria com ele e que não nos entregaria a ele. Nós finalmente conseguimos fazer com que ela continuasse a nos acompanhar, mas começamos a ouvir esses barulhos estranhos vindos de todos os lados. Era quase como pessoas tossindo, mas eram mais rítmicos e mais profundos, quase como insetos. Eu realmente não sei como descrever esse som. Quando estávamos próximos da base de operações, a mulher se virou para mim, com os olhos arregalados ao máximo, tocou meu ombro e disse: "Ele disse para lhe dizer para você acelerar, pois ele não gosta de olhar a cicatriz no seu pescoço." Eu tenho uma cicatriz muito pequena na base do meu pescoço, mas ela fica praticamente escondida embaixo do meu colarinho, e eu não tenho ideia de como essa mulher a viu. Logo depois que ela disse isso, eu escutei aquela tosse estranha bem ao meu lado, quase no meu ouvido, e a minha alma quase pulou para fora do corpo. Eu a empurrei para frente, tentando não mostrar o quão assustado eu estava, mas eu tenho que dizer que eu fiquei muito feliz quando saímos daquela área naquela noite. Este é o último caso que eu vou contar e é provavelmente a história mais estranha que eu tenho. Agora,
Eu não sei se isso é o mesmo em todas as unidades de resgate, mas na minha é uma espécie de coisa em comum da qual nós não falamos. Você pode até tentar perguntar sobre isso para outros oficiais do resgate, mas mesmo que eles saibam do que você está falando, provavelmente não te dirão nada sobre isso. Os veteranos também nos avisaram para nunca falar sobre isso para os nossos superiores, e a essa altura nós nos acostumamos tanto com isso que nem nos parece mais algo estranho. Em quase todos os casos em que estamos realmente dentro da floresta e em algum lugar deserto, eu estou falando aqui de 50 a 70 quilômetros em média, em algum momento nós vamos encontrar uma escada. Bizarro, não é? É quase como se alguém pegasse as escadas em sua casa, cortasse elas e as colocasse no meio da floresta. Perguntei sobre isso da primeira vez que eu vi uma, e o outro oficial me disse para que eu não me preocupasse com isso, pois era normal. Todo mundo a quem eu perguntei isso disse a mesma coisa. Eu queria dar uma olhada nelas, mas me disseram com muita ênfase que eu nunca deveria chegar perto de uma delas. Então eu simplesmente as ignoro quando encontro uma. E isso acontece com muita frequência. Eu tenho muitas outras histórias e suponho que, se alguém estiver interessado, eu contarei algumas delas amanhã. Então, se alguém tem alguma teoria sobre as escadas ou se também as viu, me diga aí.